Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Programador Web, disciplina de Back-end, tá? Última aula a gente começou a ver algumas coisinhas de SQL, tá? A gente estruturou mais ou menos algumas telinhas em HTML, começamos a fazer o nosso banco de dados, bem simples, de forma simples, vimos alguns conceitos de chave primária e estrangeira, e agora a gente vai trabalhar isso aqui no SQL, tá? Não se preocupem de momento com códigos, tá? Códigos da linguagem SQL aqui. Isso aqui vocês vão ver lá mais especificamente na disciplina de banco de dados, vocês vão treinar bastante. Eu vou fazer só uma coisa mais ou menos aqui, um pouco introdutória, né? Para a gente conseguir caminhar aqui na disciplina de back-end. Bom, então na última aula a gente trabalhou a criação das tabelas, né? A gente trabalhou a criação das tabelas e a gente criou duas, né? A tabela usuário, a gente criou um banco de dados, né, no caso, criou a tabela usuário e a tabela pessoa, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai modificar, a gente vai falar que a nossa chave estrangeira da tabela pessoa, né, é a chave primária da tabela usuário, tá? Então, como que a gente faz isso? Seleciona a tabela pessoa, clica em F6, opa, clica em F6, aí ele vai abrir para nós essa telinha aqui de configurações, tá? Aí a gente vai trocar a engine aqui da nossa tabelinha, tá? A gente vai colocar, a gente vai dizer que ela é InnoDB. Por padrão, o MySQL ele coloca, quando a gente cria e não informa, como foi o nosso caso, ele coloca a MySAN. E essa MySAN, ela tem algumas diferenças da InnoDB. A InnoDB ela é mais rápida em questões de fazer update, ou seja, alteração, edição de dados. E a MySAN ela é mais rápida para se fazer consultas, tá? Só que para o que a gente quer, né, para a gente fazer essa ligação aqui de dados, a gente, a gente precisa fazer trocar a engine dela, né? A gente vai colocar então a InnoDB, tá? A gente vai selecionar a InnoDB aqui, vamos dar um save, tá? Ele vai apresentar sucesso aqui. Aí a gente vai lá na tabela usuário, faz a mesma coisa, tá? Ela é MySAN também, a gente vai colocar InnoDB, ok? InnoDB, vamos salvar. E aí vamos voltar lá na tabela pessoa para a gente criar nosso relacionamento, né? A gente vai aqui nessa aba Foreign Keys, né? Chaves estrangeiras, e a gente vai criar uma chave estrangeira. Qual que é a nossa coluninha da chave estrangeira, né? A gente vai clicar aqui nos três pontinhos e vai marcar o ID UP, tá? Vamos dar o OK aqui. Aí ele já cria uma outra linha aqui por baixo, mas é normal. A tabela de referência da nossa chave estrangeira, quem que é? A tabela usuário, né? Então vamos colocar aqui a nossa tabela usuário e aqui ele já traz o primeiro campinho, né, como chave primária, que é o IDU. Então isso aqui já está certo, né? Eu estou dizendo que a minha chave estrangeira da tabela pessoa, né, ela vai ser a chave primária da tabela usuário, né? E aqui eu tenho esses dois campinhos que são muito legais, que é o seguinte, eu posso escolher alterar, né, nas ações de alteração de dados, eu posso escolher deixar sem ação, né, ou em branco aqui, tanto faz. E o mais interessante que eu acho é quando a gente vai fazer a deleção de algum registro, né? Eu vou colocar aqui, ó, restrito. Por quê? Porque quando eu for fazer o delete
de um usuário, por exemplo, vamos supor que eu seja o administrador, né? Aí eu vejo lá que o Paulo não é um usuário bacana e vou lá e vou excluir ele, né? Então, se eu tentar excluir o Paulo da tabela usuário, ele vai me barrar, porque ele tem um relacionamento com a tabela pessoa, né? Ele tem, ou seja, o Paulo está criado na tabela usuário e na tabela pessoa, né? E aí ele não me deixa excluir, né? E isso é muito útil, né? Porque quando a gente vai fazer a programação, vamos pensar aí num caso de uma pessoa, né, um usuário, em um site de e-commerce, né? Vamos supor que eu fui lá no site da Americanas e comprei alguns itens, né? Esses itens têm toda uma amarração lá, por exemplo, na medida que a gente compra enquanto consumidor, a gente, como que eu posso dizer para vocês? A gente faz alterações, né? O sistema deles, melhor dizendo, faz alterações no controle de estoque deles, né? Então, se o administrador da Americanas resolve excluir o meu login e senha, o meu usuário de lá, né? E tem todo esse relacionamento, toda essa amarração aqui, por exemplo, vamos supor que eu já fiz 20 pedidos lá na Americanas e abateu do estoque, gerou nota fiscal e aquela coisa toda, não é interessante para ele me excluir do sistema, porque tem toda essa amarração, né? Tem todo o meu registro. Então, mesmo que ele queira excluir, não vai ser possível. E quando a gente fala de banco de dados relacional, né, no caso o MySQL é um banco de dados relacional, é justamente por isso. A gente cria relações entre as tabelas e a gente determina o que pode ser excluído e o que não pode ser excluído, né? Por exemplo, vamos pegar esse caso mesmo do e-commerce aí, né? O meu cadastro, por exemplo, no e-commerce Americanas. Vamos supor que eu tenho lá um endereço de entrega, né? E aí eu tenho, como que eu posso dizer? Eu tenho vários endereços, né? Às vezes eu mudo de cidade e aí sim eu vou ter um novo endereço. Ou então eu quero comprar alguma coisa para um amigo, quero fornecer o endereço desse amigo para que a encomenda chegue na casa dele. Então, o banco de dados da Americanas teria sim um, uma tabela para endereços, né, específica, mas essa tabela endereços, ela não vai fazer diferença na contabilidade da empresa, não vai fazer diferença no controle de estoque do sistema deles, né? Então, essa parte sim, ela poderia ser, cada endereço pode ser excluído, né? Pode ser excluído, pode ser inserido novamente, por aí vai, entendeu? Então, essa parte de relacionamento entre tabelas é muito importante fazer ela, e vocês vão ver isso com mais, de forma mais aprofundada no, na disciplina de banco de dados, tá? Mas de momento, só para vocês entenderem, né, que é uma coisa nova, uma coisa bacana de fazer, né, a gente vai criar esse relacionamento entre elas, tá, para a gente fazer algumas consultas, tá? Então a gente vai clicar aqui em salvar, então foi salvo com sucesso, tá? E aí a gente volta para a janelinha Query, e aí a gente vai fazer alguns comandinhos básicos aqui, tá? A gente pode fazer o comando aqui, né? Ou então a gente pode vir aqui direto e colocar os nossos dados, tá? Nesse caso aqui eu vou colocar Paulo, senha. Aí eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou acessar uma senha aqui que eu tava brincando mais cedo. Sistema, eu acho que é sistema vetores. Não sei se é vetores 2 que tá. A página que eu acessei. Não, não é essa aqui não, hein? Vetores. Deixa eu ver qual página que eu tava acessando aqui, que tem uma senha bacana. Sistema, vetores, variáveis, repetição. Já tá o scriptzinho lá em PHP. E eu vou até abrir para vocês verem
como que a gente vai gerar a nossa senha, tá? Olha só que bacana. Essa senha aqui é a senha criptografada que eu falei para vocês, tá? Que eu falei para vocês que a gente vai gerar para inserir no banco. E aí eu vou colar ela aqui, né? Vou colocar o meu e-mail, phsoliveira@gmail.com. Tipo, vou colocar o tipo 3, que seria tipo um administrador do sistema, e vou colocar um ativo aqui para ele, tá? Vou dar um refresh aqui e tá aqui o meu primeiro registro no banco de dados. Tem um login, tem uma senha, né? O ID, se vocês perceberam, ele tá como alto aqui, né? Eu não preenchi ele. Então, a hora que eu vim aqui no fim e dei um Enter, ele automaticamente ele colocou um aqui, tá? Só para vocês verem de novo, ó, vamos lançar aqui o Pedro. Vamos colocar a mesma senha para o Pedro. pedroteste@gmail.com. Tipo 1, que seria o estudante, e o tipo A de ativo, tá? Reparem que no alto aqui, ó, quando eu der o Enter, ele vai para o valor 2, tá? É o autoincremento que eu expliquei do MySQL para vocês. Aí lá na tabela pessoa, né, eu posso criar, né, o Paulo Oliveira. Aqui também está como autoincremento, né, como vocês podem ver. Vamos colocar um CPF aleatório para o Paulo. Traço 99. Algum RG aqui, data de nascimento. 1988, 0909. Quem que é o ID do Paulo? Lá na tabela usuário. É o 1, tá? E aí eu dou Enter aqui e belezinha, já inseri os dados do Paulo, né? Os dados pessoais. E a tabela, a chave estrangeira aqui, tem que ser a chave primária do usuário. E se fosse o Pedro, seria o número 2, tá? Só por curiosidade, olha só o scriptzinho lá que eu falei para vocês da geração da chave. Olha só, uma variável, né, que eu dei o nome de string, né, poderia ser aqui senha. Aí eu passo uma senha, né, bola com B maiúsculo, @123, né, e faço um echo, né, mando exibir o hash, né, uso o algoritmo SHA-256, ou seja, tem 256 bytes de codificação, né, bits, né. Se é 256 bits, qual que é a conta que a gente tem que fazer para descobrir quantos caracteres que tem naquela chave codificada lá? A gente lembra lá que eu falei da conversão de bit com byte? 4 bits, 1 byte. Então, se eu tenho 256 bits, né, e quero descobrir quantos bytes que tem, eu divido aqui por 4 e eu tenho 64 bytes, que é o tamanho do meu campo lá na tabela do MySQL, tá bom, pessoal? Só para vocês terem para que isso fique mais claro, olha só, o finalzinho aqui é o C885. Aí a gente vai lá na janelinha da internet, onde a senha está codificada, e está aqui o C885, tá? Se eu quiser, por exemplo, ir lá e inserir mais caracteres aqui, ele não vai aceitar. Bom, pelo menos não deveria, né? Mas aceitou. Aceitou. Vamos ver por quê. Usuário F6. Aqui a gente falou que ele é um char de 64 caracteres, mas provavelmente não tem 64 aqui, né? Vamos dar um jeito de contar isso aqui no Excel. Vou criar uma planilha aqui. Deixa eu ver como é que conta isso. Contar, selecionar, não lembro como é que conta isso. Não lembro como que conta. Deixa eu pesquisar bem rapidinho aqui, só pra gente tirar essa dúvida. Como contar caracteres.
caracteres no Excel. Tem uma função específica, acho que é essa aqui, ó, num charact. Num charact. Então a gente passa essa senha, essa fórmula num charact e a gente passa essa, ó, tem 64 caracteres, né? Então eu vou ver para vocês depois e trago o resultado, né? Vou pesquisar por que ele aceitou mais caracteres aqui. Não era para acontecer, tá? Mas de qualquer forma, a ideia é essa, tá? De limitar a quantidade de caracteres aqui em cada campo. Agora, pessoal, é o seguinte, eu vou tentar excluir o Paulo, tá? Vou tentar excluir, vou fazer uma instrução de exclusão aqui para vocês verem que ele não vai me deixar excluir, justamente porque tem um registro do Paulo aqui nessa tabela, tá? Ou seja, os dados pessoais do Paulo tá aqui, então eu não poderia excluir o Paulo, tá? Então, ó, vou tentar excluir aqui, vou clicar em sim, e aí ele tá falando que não pode, porque ele tem uma referência lá na tabela pessoa, tá? É isso. Se eu vier aqui fazer o comando de exclusão, delete from usuário, onde ID U for igual a 1, ou seja, deleta da tabela usuário, né? Onde o ID U, ou seja, essa coluna aqui, for igual a 1. Quem quer? Essa linha aqui. Então, vamos tentar executar essa função aqui. Ele fala também que não pode excluir justamente porque ele está amarrado com aquela outra tabela lá, né? Agora, se eu excluir aqui primeiro o Paulo daqui, né? Já que ela não tem amarração de chave estrangeira com a outra tabela, eu consigo. Agora, se eu for lá na tabela usuário e tentar excluir o Paulo, o que acontece? Aí sim eu consigo, tá? Eu tenho a opção também, por exemplo, se eu quiser, se não for um sistema que tem muitas dependências, né? Tipo assim, uma tabela ligada na outra, por exemplo, vamos supor que o Paulo, né? Vamos supor o nosso sistema aqui de escola, um sistema escolar, eu tenho o aluno Paulo, né? Então ele tem a credenciais dele na tabela usuário, ele tem os dados pessoais dele na tabela pessoa, ele vai estar matriculado num monte de disciplina, num monte de semestre, num monte de turma, ele vai ter nota, ele vai ter falta e tudo mais, né? Se eu quiser excluir todos os registros do Paulo, né, pela tabela usuário, eu faço lá a minha, eu vou fazer lá a minha, vou clicar no F6 aqui para vocês verem, eu vou criar essa dependência com a tabela usuário, aí eu vou vir aqui no delete e vou pôr cascade, né? Ou seja, efeito em cascata. O que eu quero dizer com isso aqui? Se eu excluir lá na tabela usuário, aqui também exclui automático. Entenderam? Basicamente é isso. Mas não vamos adentrar muito não, vamos ficar nas coisas mais que são o nosso foco aqui, só para vocês entenderem como que vai funcionar. Vou voltar o Paulo de novo para cá. Vamos colocar aqui o Paulo. Vou colocar esse cara aqui, a senha, essa mesma senha aqui. Vou colocar aqui pohsoliveira@gmail.com. Nível 3, né, de acesso e ativo, tá? E aí aqui o autoincremento dele já é o 3, tá? Lá na pessoa eu vou criar o Paulo Oliveira, CPF alguma coisa.
RG alguma coisa, data de nascimento. E o ID lá agora é o 3, tá? Beleza, criado. Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer, qual que é a instrução, o comando que a gente vai buscar, por exemplo, as informações pessoais do Paulo, tá? Por exemplo, pelo login dele, tá? Eu vou fazer um select, né? Vou informar aqui o asterístico por hora, né? Por enquanto. Vou falar que é da tabela usuário. Vou pôr minúsculo aqui. Usuário. E vou fazer um executar aqui, tá? E aí quem que puxou? Puxou todo mundo, né? Por quê? Porque eu não coloquei nenhuma cláusula. Eu não especifiquei, né? Quem que eu queria que trouxesse. Então ele trouxe todo mundo. Aqui na tabela usuário, eu posso escolher, por exemplo, me traga só o Paulo, né? O usuário que tem o login como Paulo. Então eu vou colocar aqui uma cláusula where, tá? Vou colocar o nome da minha coluna aqui seria o login u, tá? Vou colocar um igual, aspas simples, tá? E vou colocar aqui Paulo, por exemplo, né? E vou mandar executar essa instrução aqui. Aqui eu trouxe duas linhas, né, com o comando, e agora, teoricamente, tem que aparecer apenas uma linha, tá? Então, play aqui, e aqui ele trouxe apenas uma linha. Isso aqui é basicamente, pessoal, um filtro que a gente coloca, tá? Para trazer isso. Agora, se eu quisesse só, por exemplo, o e-mail do Paulo, o que eu iria ter que fazer? No lugar desse asterístico aqui, eu colocaria o campo e-mail U, tá? E aí eu faço um play aqui, e aí a gente tem apenas o nosso campinho e-mail, tá bom? Bom, agora vamos lá para o login, né? Que a gente tem que começar a trabalhar com essa parte. Mas basicamente os comandos mais tranquilos aqui do nosso SQL, do nosso banco de dados, são esses, tá? Agora a gente vai começar a trabalhar de verdade, né? Vamos começar a trabalhar com o nosso login, tá? Primeira coisa então que a gente vai trabalhar é a nossa telinha de cadastro, tá bom? Vou voltar aqui para o zoom normal. Vamos lá, nossa telinha de cadastro. Então eu vou precisar de quê? Três coisas básicas, né? Usuário, o login, né? Usuário ou login, eu vou trocar esse nome aqui, porque nem todo mundo entende o que é um login, né? Então eu vou colocar nome de usuário. Endereço de e-mail e a senha. Mas para isso, a gente tem que criar uma página onde a gente vai aprender alguns comandinhos de conexão entre o PHP e o MySQL. Então vamos lá. Dentro da nossa página lá, dentro da nossa pastinha backend, a gente vai criar um arquivo PHP, tá? De nome conexão, conexal.php, tá? Vamos dar um enter aqui, vamos abrir ele no nosso Sublime, vou abrir a tag PHP, e aí é o seguinte, pessoal, vocês lembram lá que no meu SQL, deixa eu só abrir aqui para vocês verem os dados novamente. Ó, para a gente conectar num banco de dados, eu preciso do local dele, né? Do local dele, eu preciso de um nome de usuário, eu preciso da senha e eu preciso, eventualmente, do nome do banco de dados, né? Nesse caso aqui não precisa, por quê? Porque a gente quer ter o acesso a todos os bancos de dados do nosso MySQL. Lá no PHP, então, eu vou ter que fazer essas informações, né, que eu conheço, né, eu vou ter que colocar elas dentro das variáveis, né, de algumas variáveis. Então, a gente vai fazer o seguinte, primeira variável, host, né, que seria o local. O que eu falo aqui? Eu vou falar que é o localhost, né, o meu endereço do servidor. Poderia ser um endereço de IP aqui?
Poderia. Vamos supor que o meu servidor está lá no, sei lá, no servidor no Japão, né? Com o endereço de IP de lá. Então aqui eu coloco o endereço de IP. Meu usuário, né? Eu vou dar um nome aqui para ele de user. Mas isso aqui fica a critério de vocês. E o meu valor aqui que eu quero passar é o root, tá? E a minha senha, né? Que o pessoal tem costume de colocar um pass de password, né? Mas eu vou colocar aqui senha. E aí eu vou atribuir a minha senha como vertrigo, tá? Todos esses valores são strings, tá? Como eu falei para vocês, eu gosto de organizar assim, né? Para ficar bem alinhadinho. E aqui eu também tenho o meu nome do meu banco de dados. Qual que é o nome do banco de dados? É programador web, tá? Ponto e vírgula. Beleza. Como eu sei que esses valores aqui estão ok, né? Eu vou... Agora chegou a hora da gente fazer a conexão, né? Então eu vou declarar uma variável aqui de nome conexão, né? E ela vai receber uma funçãozinha do PHP que se chama MySQL Connect, tá? MySQL Connect. E a gente vai passar como parâmetro, né, dessa conexão aqui, o nosso host, vírgula, o nosso usuário, vírgula, a nossa senha, ok? Ponto e vírgula. Beleza, essa parte aqui é de conexão com o banco de dados. Agora a gente precisa excluir, a gente precisa selecionar um banco, né? Então eu vou criar uma nova variável aqui chamada banco de dados. Vou receber uma outra função do PHP que se chama MySQL select db, ou seja, selecione o meu banco de dados. Qual que é o meu banco de dados? Banco, que é a variável que eu criei aqui, que está passando uma string com o nosso nome do banco de dados lá do programador web, ó. Connect, olha só como é que chama o meu banco de dados, programador web, tá? Então vamos lá. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um se, né, para verificar se essa conexão deu certo. Se conexão, né? Ou seja, se essa conexão deu certo, o que eu vou fazer? Vou fazer um alerta aqui em JavaScript, né? Script barra script. Vou colocar um alert. Não sei se vocês lembram, mas é isso. Então, se tiver dado certo, eu vou exibir uma mensagem. Se tiver dado errado, outra mensagem. Então, a primeira, conectado com sucesso. E a segunda, não foi possível conectar ao banco de dados. Ok? Agora chegou a hora da gente testar nosso scriptzinho, né, de conexão. Então, só revisando os dados que eu preciso para me conectar no meu banco de dados e duas funções muito básicas, MySQL Connect e MySQL Select DB, tá? Para fazer a conexão com o banco de dados. Aqui uma condição muito básica para testar se a conexão deu certo ou não, tá? Ctrl S, como que a gente acessa lá no nosso browser, conexal.php. Quando eu der o Enter, né, ela deveria aparecer uma janelinha aqui. Mas vamos lá. Se conexão, vamos colocar uma mensagenzinha bem básica aqui, para a gente evitar esse problema aqui de script. Vamos deixar só um echo básico, Ctrl S, e vamos lá.
Vamos recarregar, ó, conectado com sucesso, tá? Agora vamos tirar a prova dos 9, tá? Vamos mudar a nossa senha do banco de dados lá. Vamos colocar Vertrigo 22222, uma senha bem esquisita. Ctrl S, vamos lá, vamos dar F5 e deu um erro bem grotesco aqui, tá? Então ele fala aqui, deixa eu diminuir aqui para vocês, ó, aqui embaixo ele traz, ó, não foi possível conectar ao banco de dados, né? E aí ele traz alguns avisos aqui, por quê? Porque a próxima instrução, que seria a escolha do banco, ela tá certa, o nome do banco de dados, né? E aí ele fala aqui, ó, que na linha 8 tem um problema, que o banco de dados que eu escolhi, ele usa uma senha de acesso, né? Então, se eu não conseguir fazer a autenticação, né, pela MySQL Connect, ele me retorna esses erros aqui. Só para a gente não ficar exibindo esse negócio aqui sem acento, a gente teria que colocar um charset lá, só para que isso aqui não interfere em nada. Ó, então não foi possível conectar ao banco de dados, tá? Bom, pessoal, feito isso, né, a gente pode salvar esse arquivo, né, para a gente usar no nosso sistema, tá? Agora o que a gente pode fazer? Deixa eu ver quanto tempo tem, 31 minutos. Vamos ver o que a gente pode fazer. Deixa eu ver aqui. Tá, agora que a gente tem o nosso banco criado, né? A gente testou o arquivo de conexão, deu certo a conexão com o banco de dados. Agora a gente vai fazer a nosso cadastro, né? Nosso cadastro. Vamos fazer o seguinte, então. Aqui dentro da nossa área aqui do sistema, a gente tem então 3 arquivos: a página de cadastro, página de conexão e a página index.html. Agora a gente vai criar uma página que ela vai se chamar cadastro.php, tá? Que é a página que vai realmente fazer o nosso cadastro, tá? Então vamos abrir ela aqui. Lembram lá daquela parte que a gente pode requerer, pode importar um arquivo PHP para as nossas páginas, né? Qual comandinho que era? Require once, tá? E aí a gente coloca a conexão. Por quê? Porque a conexão é a página que vai fazer a conexão com o banco de dados, né? Ou seja, se eu quero fazer um cadastro, a gente tem que fazer a conexão primeiro para depois realizar o nosso cadastro, tá? Feito isso, o que a gente espera? A gente espera os dados lá da nossa página de cadastro, né? Então, se essa página nossa aqui chama cadastro.php, lá no nosso formulário, a gente tem que encaminhar ela para cá. Então, cadastro.html vai para onde? Cadastro.php, que fica no action do formulário, tá? Quais campos que eu estou passando para fazer o cadastro? Eu estou passando o login, estou passando o e-mail e estou passando a minha senha, tá? Tá bom? Só isso. Então, lá no nosso cadastro.php, eu vou pegar essas informações aqui. Detalhe, o método aqui eu vou passar como post, porque eu não quero nenhuma informação lá em cima, lá na URL, porque o método get, ele deixa tudo exposto lá, né? Eu não quero isso. Então, vamos lá. Cadastro.php, né? A gente vai fazer uma seçãozinha aqui de postar os nossos itens do banco de dados. Então eu tenho lá, se vocês se lembrarem, deixa eu ver.
Vou fazer assim para facilitar para vocês. Tem um atalho aqui que faz isso. Beleza. Aí divide meio a meio a tela, né? Fica bem mais fácil de trabalhar. Então aqui dentro do programador web, a primeira tela que eu vou fazer o meu cadastro é quem? A tabela de usuário, tá? Vou dar um F6 aqui para abrir os campinhos para mim. Então o que eu vou precisar? Eu vou precisar de uma variável no PHP de nome IDU, né? Vou precisar de uma variável, todas essas variáveis que estão aqui, né? Login, senha, e-mail, tipo e status, ok? Aí é o seguinte, lembram lá que o status da pessoa que se cadastra, o status eu posso colocar sempre como inativo. Por quê? Porque esse status aqui, assim, a pessoa vai cadastrar e aí eu vou bolar um esquema aqui, uma forma dela verificar a conta dela por e-mail e fazer ativação, né? É uma questão de segurança, né? Para saber se aquela pessoa é ela mesma, né? Porque tem muitas pessoas que desenvolvem sistemas que fazem cadastros aleatórios nos sites, né? E aí vira uma coisa esquisita. O tipo de usuário eu vou deixar como padrão, né, o usuário do tipo 1, tá? Inteiro do tipo 1. O e-mail ele vai vir como post, tá? Lá do meu formulário e ele vai se chamar e-mail. Só que lá no formulário tá só e-mail. Eu vou trocar o nome lá para e-mail, tá? Lá no meu formulário, então eu vou aumentar aqui. Aqui eu vou colocar e-mail, porque tem que estar o mesmo nome. Aqui eu vou colocar o nome de senha, e aqui eu vou colocar login, Por quê? Eu faço isso para que facilitar para mim, né? Os mesmos nomes dos campos na página HTML vai com os mesmos nomes para a página PHP, que vai com os mesmos nomes para o banco de dados. Então, com essa equiparação de nomes, né, com essa igualdade de nomes, as chances de erro ficam menores, tá? Então vamos lá para a nossa página de cadastro, né? Eu vou fazer isso aqui para todos os outros. Login. Então, ó, login né? Opa, tá faltando um igual aqui. Aqui vai ser senha que eu vou fazer assim. Aí lá, vocês lembram que o ID, o campo ID, ele tá como autoincremento? Então eu vou passar só um em branco aqui para ele, que o banco de dados vai entender isso. Quando chegar aqui, o que eu quero fazer? Eu quero exibir essas variáveis, se realmente as informações vieram da página da página cadastro.html. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um echo, vou concatenar aqui login né? Com espaço. Vou fazer assim, ó. Aqui eu vou colocar senha. E aqui eu vou colocar e-mail. E-mail, beleza. Bom, de momento o que eu preciso é isso. Eu vou pegar os dados lá, ver se está tudo certinho, né? Para fazer a inserção no banco de dados, né? Para fazer o meu cadastro. Então eu vou dar um Ctrl S aqui. E vou lá testar a minha página.
Então eu vou criar um usuário aqui, por exemplo, Isabela, né? Endereço de e-mail isabelateste@gmail.com, senha bola@123, né? Quando eu clicar no cadastrar, ele tem que ir lá para a página cadastrar.php e eu tenho que ver esses dados lá, né? Então, ó, cadastrar. O que aconteceu, ó? Não foi possível conectar ao banco de dados, né? Que foi o primeiro aviso lá da minha conexão.php, que eu não mudei a senha, né? Então vamos fazer isso aqui, vamos mudar a senha. Aqui a gente dá um F5, continua, e aqui a gente tem que o banco foi conectado com sucesso, que é a informação que eu tenho lá dentro do meu PHP, né, da minha classe, do meu arquivo de conexão. Aí eu tenho o login que eu cadastrei lá, a senha que eu coloquei e o meu e-mail, né, que eu cadastrei. Beleza, tudo até agora, belezinha, tudo bem. Agora o que eu tenho que fazer? Eu vou sumir com isso aqui, por enquanto, só para não dar nenhum erro lá. Ctrl S. E aí é o seguinte, o que eu vou fazer? Lembram lá que eu falei que a senha precisa passar por uma criptografia e que o código dela já estava prontinho para nós? Então, sistema, repetição, né? Vamos abrir isso aqui. Vamos voltar para nossa pastinha, backend, que é o nosso sistema, né? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu código aqui de encriptação, né? Vou lá na minha página cadastro.php e essa linha aqui, na verdade, eu vou ter que preparar a senha para ela primeiro, né? Essa senha aqui, ó, essa linha, ela vem aqui para baixo, tá? E aí eu vou falar o seguinte, na verdade, aqui, ó, essa senha até pode ficar aqui. Só que aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer que a minha senha, eu vou fazer uma nova senha que vai receber a codificação, a criptografia, né, da senha que veio lá da minha página. Ou seja, aqui embaixo eu faço senha, recebe nova senha. Por quê? Vocês perceberam aqui que aqui eu estou fazendo a captura do que veio da minha página HTML, né? E armazenei dentro da senha U. Aí eu crio uma outra variável, a nova senha, né? E passo como parâmetro a minha senha U, ou seja, o que veio do meu HTML. E falo assim, ó, você deve codificar, né, com o algoritmo SHA-256 esse valor aqui, né? E joga tudo isso dentro de nova senha, né? E aí o que eu faço aqui no final é apenas o seguinte, senha U recebe nova senha. É como se fosse uma troca, né? Uma troca. Mas eu poderia deixar só a nova senha aqui e ia funcionar normalmente, tá? Agora eu vou fazer um Ctrl S aqui e vou voltar lá na minha página e vou dar um F5, né? E aí olha só, eu tenho Isabela como login, né? Eu tenho aquela senha toda criptografada já, né? E eu tenho o e-mail, tá? Estou quase pronto para inserir no banco de dados, né? Agora eu vou fazer o seguinte, vou maximizar aqui para a gente fazer uma inserção, né? Na verdade eu vou mostrar para vocês como que faz a inserção. Tem uma abinha aqui que chama histórico, né? Olha só, os últimos comandos todos ficam registrados aqui, só que não tem a inserção. Não sei por quê. Deixa eu ver, create, show. Ah, é porque eu fechei o banco, né? Fechei o banco. Só que é o seguinte, vamos fazer na mão aqui mesmo. O comando de inserção de um registro numa tabela do banco de dados,
ele começa assim, ó, insert into, né, insira na tabela usuário, né, aí eu tenho os campos aqui, né, set, ID U, cadê ID U? ID U recebe, não é isso não, é insert into values, aí sim, dentro de parêntese aqui, eu coloco, por exemplo, nada no ID, porque ele é um autoincremento. Aí eu coloco vírgula, entre aspas simples de novo, eu coloco, por exemplo, Isabela. Não, vou colocar outro usuário, senão vai dar confusão. Eu vou colocar, por exemplo, Carmen. Eu vou colocar agora uma senha, vou colocar 1, 2, 3, só para vocês verem que faz a inserção mesmo não sendo criptografado. Né? Vou colocar um e-mail fictício aqui, carmentest@gmail.com, fecho aspas simples, vírgula, tipo, né? Eu coloco, esse tipo aqui eu posso colocar, como ele é inteiro, eu posso colocar aqui, por exemplo, sem aspas simples ou com aspas, né? Aí fica ao seu critério. E aqui, o status, né? Vou colocar ativo. Fecha aqui o parêntese, ponto e vírgula e manda executar a instrução, tá? Então, ó, uma linha executada, né, com um avisozinho, mas isso aqui não importa. E aí a gente faz vem aqui de novo na tabela usuário, dá um enter e faz um refresh aqui, ó. Então, ó, a Carmen foi inserida, ó. Carmen 1, 2, 3, Carmen teste, tipo de usuário 1 e o A do status, tá? Agora a gente quer fazer isso via PHP. Como que a gente faz isso? A gente vai copiar só para a gente ter uma ideia, né? A gente veio aqui no banco, fez o teste, né? Agora a gente vai carregar isso lá para o PHP para a gente preparar a inserção no banco de dados. Então o que a gente vai fazer, ó? A gente vai criar uma string de inserção, né? Nós vamos chamar ela de insert, mas isso aqui pode ser qualquer nome, tá? E aí a gente, entre aspas, a gente vai colocar aquela string lá, né? Ó, insert into usuário, que é o nome da nossa tabela, valores, né? Qual que é os valores que eu tenho? O primeiro aqui, quem que era? O ID, né? O ID U, que está passando em branco. Então eu posso tanto deixar assim, como jogar essa variável ali dentro da aspa simples. Dá na mesma, tá? Vou deixar assim. Agora eu vou inserir o login. Vou colocar o login aqui no lugar de Carmen, tá? Vou colocar a minha senha, né? Que recebeu nova senha, tudo codificado, né? No lugar aqui da senha, tá? Vou colocar o meu e-mail aqui no lugar do e-mail, propriamente dito. Vou colocar o meu tipo aqui no lugar do tipo. E vou colocar o meu status lá no lugar do status, ok? Aqui no lugar do tipo, eu posso colocar, por exemplo, eu sei que essas duas informações aqui, ó, não precisa de variáveis para elas, né? Porque elas vão sempre serem inseridas com A aqui, e aqui vai ser sempre o 1, tá bom? Então eu posso fazer isso aqui e eliminar essas variáveis aqui, ok? Só isso, basicamente é isso. Então revisando, requero o arquivo que faz a conexão do banco, né? Para eu fazer a conexão do banco mesmo. Essa variável aqui também eu não preciso agora, tá? Então o que eu preciso? Login, senha, e-mail. Só isso, né? Para fazer a inserção. Bom, essa variável insert, ela recebeu uma string, tá? Ela recebeu... detalhe, tem que apagar esse ponto e vírgula aqui, tá? Quase que passa. Vamos colocar um ponto e vírgula aqui, e aí eu vou lá para minha página e vou dar um echo insert,
para mim ver o que está como instrução lá, né? Vou dar um F5 aqui, continuar. E aí eu vou ter o que? Insert into, né? Usuários, valores, né? Eu tenho nada aqui no ID, tenho Isabela como login, tenho a senha já criptografada aqui, tenho, vamos chegar para cá, tenho o e-mail da Isabela, tenho o tipo de usuário e tenho que ela está ativa, né? Essa é a minha string. E agora, vamos ver se isso dá certo lá no banco de dados? É só a gente copiar aqui, né? Ou seja, até o momento a gente está fazendo a preparação da string para fazer a inserção no banco de dados. Então vamos dar um Ctrl V aqui, né? Vamos dar um ponto e vírgula aqui no final e mandar executar a nossa instrução, tá? Ó, uma linha executada, né? A gente volta lá na tabela usuário, dá um Enter e dá um refresh aqui, tá? Tá aqui, a Isabela entrou aqui, né, agora. E agora a gente vai apagar esse registro só para a gente fazer a execução mesmo via PHP, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte, já que a nossa string está funcionando, né, para fazer a inserção no banco, a gente vai de fato fazer a inserção. Então, vamos dar um nome aqui de inserção, pode ser qualquer nome, tá, gente? E aí, essa inserção, que é uma variável, ela vai receber um comando que se chama mysql query, tá? mysql query. O que a gente vai passar como parâmetro aqui? A gente vai passar a nossa string de inserção, que é o insert. Eu vou trocar esse nome aqui para string de inserção, para vocês entenderem melhor, né? Porque fica inserção, fica meio esquisito. E aí a gente faz apenas isso aqui, tá? Agora a gente faz similarmente, né? Como a gente fez lá no arquivo de conexão. A gente testa se essa inserção foi legal, deu sucesso, né? Então, ó, se inserção, ou seja, se esse comando executou tranquilo, o que eu vou fazer? Echo dados inseridos com sucesso. Vou apresentar uma mensagenzinha lá na tela para a pessoa. Se não, a gente emite uma mensagem, opa, ocorreu algum erro. Repita o processo. Pessoal, é isso. Tranquilo para fazer a inserção de dados no banco de dados, tá? Vamos dar um Ctrl S aqui, vamos lá testar. Vamos voltar lá para nossa página cadastro.html para a gente fazer um outro com outro usuário, né? Vamos redefinir o tamanho aqui. Então vamos pensar que a gente vai cadastrar o Bento, tá? Bento teste@gmail.com, ok? Vamos definir uma senha aqui, vamos definir uma senha muito segura, né? Bento @123, né? Quando eu clicar em cadastrar, se tudo tiver certo, se a string tiver certa, a gente vai persistir esses dados lá no banco. Então vamos lá, né, para o teste agora. Cadastrar e tá lá dados inseridos com sucesso, né? Tá aqui a mensagem. Só para a gente tirar a prova, né, vamos fazer o seguinte. Vamos fraudar essa inserção aqui. Nós vamos tirar esse último parâmetro aqui, que é o do campinho ativo lá, né? Para ver se isso vai
fazer alguma coisa. Mas primeiro vamos lá no banco, vamos dar um refresh aqui e tá lá o Bento foi inserido, né? Agora a gente vai, ele foi inserido com o e-mail, né? O dadozinho aqui do tipo de usuário e o status ativo, tá? Agora vamos lá para o nosso, vamos fazer um teste, né? Vou voltar aqui. Vocês lembram lá que eu fraudei o nosso, coloquei um erro propositalmente lá, né? Vamos colocar aqui agora a Isadora, isa@gmail.com e 123 de senha. Quando eu clicar em cadastrar, ele tem que falar que não deu certo a inserção. Por quê? Porque a query está errada, né? Cadastrar, ó, opa, ocorreu algum erro, repita o processo. Então funcionou a nosso teste lá. Vamos dar um Ctrl Z aqui, Ctrl S e beleza. Agora vamos dar um F5 aqui para ele repetir o processo, né? Ó, dados inseridos com sucesso, tá? Então persistiu também lá no banco de dados, vamos dar um refresh aqui, tá lá a nossa Isadora inserida com a senha 123, tá bom? Agora, pessoal, o que eu posso fazer? Agora a gente vai fazer depois que essa página aqui executar, né? O ideal é a gente exibir um alert daquele, ó, dados inseridos com sucesso e fazer um redirecionamento, né? Se não me engano é o... Vamos fazer um scriptzinho aqui. Script/script. Se não me engano é o window.location, né? Ou seja, quando conectar, eu quero que exiba isso aqui e me leva lá para a página de novo, né? Para a página de login, que é a index.html, tá? Basicamente é isso. Então vamos só checar aqui na internet. Window.location. Tem o href aqui, ó. Já não ia dar certo. .href. Deixa eu só ver aqui como é que faz isso. Teoricamente é para dar certo, tá, pessoal? Eu só não sei se vai dar certo porque aquela hora não deu, né, a execução de um script aqui. Mas vamos tentar, mesmo assim. Vamos ver se vai dar certo aqui. Só conferir o comando aqui se está certinho. Vocês vão fazer muito isso aqui na prática, viu? Vão fazer demais. O comando é esse mesmo. Só que tá aqui entre aspas duplas. Mas não, acho que não tem problema. E é igual. É igual. Bom, vamos tentar assim. É igual. Então vamos fazer assim, ó. Igual. Aí pra gente escapar a barra é assim, né? Não sei se vocês lembram. Com contra barra, tá? Então esse script aqui de window location href tem que dar certo. Vamos lá, vamos tentar inserir uma outra pessoa, tá? Vamos tentar inserir o Juliano. Juliano@gmail.com e a senha teste@1234. Vamos clicar em cadastrar, dados inseridos com sucesso e já foi lá para nossa página de login. Então o script funcionou, né? Vamos lá ver se o Juliano caiu no banco de dados. Vamos dar um refresh aqui, tá lá o Juliano no banco de dados, tá? Pessoal, de momento é isso, né? Eu acho que a gente já avançou bastante aqui na nossa primeira telinha de cadastro, né? Conexão com banco de dados e tudo mais. E nas aulas subsequentes a gente vai trabalhar algumas questões já para fazer o nosso login, né? O sistema de autenticação.
Também vou fazer a parte de fazer a ativação desses usuários, tá? Pra gente organizar essa parte também, tá bom? Então, até a nossa próxima aula. Depois eu vou fazer um registro de uma memória, né, para deixar lá no site também para vocês, para a gente ir só fixando conteúdos, tá bom? Então, até a próxima.